Mais um podcast da Alesp no ar e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Luiz Orsatti Filho, ele que é diretor executivo da Fundação Procon SP. Inclusive, já queria abrir aqui a nossa entrevista, Luiz, falando de um marco importante, né, para a Fundação, que é aí que está caminhando para completar 50 anos. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa data aí, dessa idade. Exatamente, Nani. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui no programa, fazer esse podcast e é fundamental, enfim, cada vez mais o Procon prestar um serviço, prestar informação ao cidadão, ao consumidor paulista. Exatamente, o Procon do Estado de São Paulo é o primeiro Procon do país. Ele foi, enfim, concebido em 1976. Estamos caminhando justamente aos 50 anos, por isso que é muita responsabilidade que o Procon do Estado de São Paulo tem e é muita honra estar na direção dele neste momento. Bom, ano passado a gente teve uma CPI aqui na casa, né, que chamou muita atenção e que teve uma colaboração muito grande do Procon, que foi a CPI da Enel. Ela foi instaurada até antes daqueles apagões, né, os apagões de novembro, e a partir dos apagões acabou tendo essa colaboração até um pouco mais estreita com o Procon. Então, como é que foi esse momento, esse diálogo da Fundação aqui com a Alesp? Bom, primeiramente, neste caso é importante ressaltar que trata-se de uma concessão federal, né, lá pelos idos de 1999 e que atualmente é a Enel que faz a prestação de serviço aí da concessão. Teve os eventos climáticos, né, em novembro de 2023 que eclodiram diversos problemas de não restabelecimento com relação ao fornecimento de energia, questões de perda de material, perda de medicamentos. Então, o Procon do Estado de São Paulo, ele, enquanto recebendo as reclamações dos consumidores paulistas, nós conseguimos, enfim, identificar alguns problemas com relação, claro, aos apontamentos efetuados e, claro, prestamos todas as informações para a CPI, para o Ministério Público e, claro, no nosso processo interno. Nós chegamos a multar a empresa concessionária em 2 ocasiões, a multa no teto de aproximadamente 13 milhões de reais, justamente pelo não restabelecimento, né, no prazo adequado do fornecimento de energia, bem outros problemas identificados com relação ao saque, entre outros problemas. E é nossa obrigação fazer o processamento das reclamações dos consumidores, bem como, claro, compartilhar informações para as demais autoridades também com relação a esse ponto. Bom, até essa colaboração também com outros órgãos, com outras autoridades, né? Tem ainda essa participação na Câmara Municipal, com o Ministério Público. Então, quais que são essas frentes também de atuação, de diálogo do Procon com outros órgãos? Bom, é uma obrigação institucional, claro, do Procon. Primeiramente, nós recebemos reclamações, também efetuamos uma série de pesquisas e nós atuamos em diversas áreas, inclusive na Seara Federal, na Câmara Federal, também fomos lá prestar informações com relação a este episódio, bem como outros. Então, é uma função da instituição colaborar com as informações que nós temos lá. E também, né, o senhor comentou, né, que foram 2 multas aí aplicadas. Como é que tá essa questão agora? A gente já passou aí alguns meses, né, do apagão. Essa multa foi aplicada já no ano passado. Foram 2, então uma foi ano passado, outra foi esse ano. Como é que foi e como é que tá essa questão? Exatamente, uma foi em novembro mesmo do ano passado, a outra foi, salvo engano, em abril deste ano. Elas ainda não foram recolhidas, está em fase de recursos e internos lá, e a gente está aguardando o deslinde dessa fase para, enfim, efetuar uma outra providência com relação à inscrição ou não de dívida ativa, da cobrança judicial, entre outras. Mas por hora é isso. 2 multas aplicadas por esses fatos, ainda não recolhidas, em fase recursal, estamos aguardando. Bom, outra questão que os deputados têm voltado muita atenção, que o Procon também está atento, é a questão do cancelamento unilateral de planos de saúde. Isso foi visto muito, principalmente nesses últimos anos, pessoas que tiveram, né, o tratamento interrompido por esse cancelamento de uma hora para outra. Como é que o Procon tem acompanhado isso? Bom, primeiramente também é importante ressaltar que a saúde suplementar é um serviço regulado federal, há uma agência federal, a ANS, que é responsável por toda a regulação deste segmento. Há uma lei federal que regula também toda essa questão, que infelizmente, né, o maior percentual de plano de saúde suplementar hoje
o plano de saúde é empresarial e não é o individual, é o plano de saúde coletivo. Ele representa mais de 80% dos planos de saúde suplementar atual e essa parte do segmento ela não é, claro, regulada. Infelizmente ocorrem muitos abusos, a nosso ver, com base, porque o PROCON sempre atua com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, infelizmente, identificamos inúmeras irregularidades. Uma rescisão unilateral com relação à prestação de serviço, por si só, não importa o segmento, já seria uma prática abusiva. No campo da saúde, é pior, porque trata-se de vida, trata-se de proteção à vida. Por isso que denominamos muito como um contrato, não é um mero contrato, é um contrato existencial. Uma vez que ele trata de cuidar do maior bem, que é o bem da vida. E, infelizmente, identificamos inúmeros casos de rescisão unilateral, mas, infelizmente, com base na legislação posta. Além disso, também identificamos inúmeros casos de reajustes que não foram devidamente justificados. Então, esses dois problemas são os principais problemas que identificamos com relação a plano de saúde suplementar, esses planos de saúde coletivos. O que nós, quanto PROCON, recomendamos? Claro que o consumidor faça, se assim for objeto desses atos. Primeiramente, justifique, faça uma reclamação fundamentada diretamente neste plano de saúde. Haverá um prazo para a resposta, passará pela ouvidoria eventualmente. Caso não seja a resposta, não resolva o seu problema, faça também e deva fazer também a sua reclamação na ANS com relação a estes problemas apontados, uma vez que a ANS que é responsável por toda a regulação. Pode fazer também, claro, a sua reclamação no PROCON, mas infelizmente este problema só será sanado se houver, claro, uma mudança esta legislativa na esfera federal com relação à lei que regulamenta os planos de saúde. Só com isso será, enfim, resolvido de fato essa questão que infelizmente tem impactado muito o cidadão. Bom, seguindo até para uma outra questão recente, né, o governador sancionou a lei que obriga bares, baladas, restaurantes e estabelecimentos similares, enfim, a terem ali um suporte para uma mulher que se sinta se sinta vulnerável, se sinta ali numa situação de violência. Como foi sancionada no ano passado, está ainda numa fase, né, dos estabelecimentos se adequarem e o PROCON tem feito então uma ação não só de fiscalização, né, mas também de orientação. Como é que tem sido esse trabalho? Marnânia, primeiramente só gostaria de rapidamente dispor qual é o principal papel do PROCON. O PROCON tem duplo papel. Um papel pedagógico, que é dar orientação aos fornecedores, mas também, claro, educação aos consumidores. Então esse é um dos papéis principais e, é claro, o outro papel, que é o de sanção. Impor multa, fechar o estabelecimento, esse é o duplo papel. E o protocolo Não-Se-Cale, nesta fase, também estamos numa fase de orientar. É uma lei extremamente positiva que protege a mulher que frequenta bares, restaurantes, estabelecimentos similares e queremos que essa lei se efetive. O decreto que foi editado recentemente pelo governador, ele prorrogou até início de outubro a exigência que a legislação impõe aos estabelecimentos de capacitarem os funcionários dos estabelecimentos e o PROCON está nesta fase de orientar os fornecedores através, enfim, de entidades que representam essa classe, bem como diretamente os fornecedores para que essa lei se efetive. E é importante dizer, é uma lei importante que protege a mulher, a Secretaria de Políticas para a Mulher também atua fortemente na divulgação dessa lei e toda a sociedade, eu acho que ganharia com a efetivação plena dessa lei. E é simples, enfim, para o fornecedor ele deve fixar cartazes, né, com relação ao protocolo Não-Se-Cale, também não só no salão, mas também em todos os banheiros usados pelas mulheres e também a exigência de capacitar os funcionários, todos os funcionários do estabelecimento. E essa capacitação ela é gratuita. Basta entrar no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres, fazer um simples cadastro e lá vai ter o curso disponível
É um curso EAD simples e que vai ajudar toda a sociedade. Então, o PROCON está atuando, teremos um papel de fiscalização, mas nesse momento estamos orientando todos os fornecedores para que, enfim, entendam, conheçam a legislação, entendam, vejam a sua importância e assim a cumpram. Antes até de entender melhor sobre essas ações, eu queria fazer um parênteses aí, puxando pelo que você contou, né? Que o PROCON, ele tem esses dois papéis. Então, o papel de orientação, mas também pedagógico, né? Mas também esse papel punitivo. E a gente recebeu o secretário Fábio Preto aqui no nosso podcast. Ele contou que o PROCON, ele tem punido mais, mas ao mesmo tempo ele tem ensinado mais, né? Ele tem cumprido mais essa função de ser um órgão pedagógico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre talvez essa intensificação nas ações, então, de orientação para os empreendedores, para os consumidores também. Exatamente, esse é nosso papel, cumprir a legislação que cabe a nós, não só multar, mas principalmente também orientar o consumidor e o fornecedor. Nós identificamos muito isso, especialmente num importante segmento, que é o segmento de supermercados. No ano de 2022 não houve nenhuma ação de orientação. Em compensação, foram fiscalizados mais de 1.400 estabelecimentos. Já em 2023, o PROCON do Estado de São Paulo fiscalizou mais de 1.700 estabelecimentos, ou seja, mais que o ano anterior. Em compensação, também fizemos orientação, fizemos nossa lição de casa. Mais de 700 estabelecimentos foram orientados pelo PROCON do Estado de São Paulo. Ou seja, é plenamente possível. Nós cumprimos o nosso papel de orientação e, claro, de, enfim, sanção. E um estabelecimento bem orientado, o consumidor é melhor atendido e todo mundo ganha. Essa é a nossa filosofia, é isso que nós estamos, enfim, aplicando. Voltando agora para as ações, né, em relação ao protocolo Não Se Cale. Vocês fizeram essas orientações, então, com os donos, com os funcionários desses estabelecimentos que precisam ter agora essa capacitação. Qual que é a maior... É possível, na verdade, de traçar aí uma maior dificuldade, talvez uma maior lacuna que esses estabelecimentos têm? Olha, a maior lacuna que identificamos por hora é mais do interior e é o conhecimento, é o conhecimento da própria legislação. O consumidor, o fornecedor, ele tem conhecimento de uma série de, enfim, leis, normas, questões tributárias. Temos já uma prática muito forte com relação à lei antifumo e antiálcool, que inclusive fez 15 anos. E isso já temos uma atuação forte. O comerciante tem conhecimento dessas duas legislações, mas do protocolo do Não Se Cale ainda identificamos uma barreira. Por isso a importância do trabalho de formiguinha, estar lá o fiscal fazendo a orientação desses estabelecimentos. Para quê? Para que o fornecedor conheça, se sensibilize e aplique a legislação que vai ser positiva para toda a sociedade. Quero aproveitar a lei antifumo que você mencionou agora, né? Porque tivemos, como você disse, aí o aniversário de 15 anos dessa lei, que proíbe aí que as pessoas consumam cigarros, charutos, enfim, em ambientes fechados, sejam eles privados ou públicos, né? Então a gente teve esses 15 anos agora em 2024. Então, lá no início, até hoje, como é que foi a atuação do PROCON? E ainda é feita alguma ação de fiscalização? Porque há 15 anos, né, já parece, né, que já está tão no nosso dia a dia, saber que não pode fumar em lugares fechados, então vocês ainda fazem autuações ou fiscalizações em relação a ela? Apesar de estar extremamente sedimentada essa legislação, inclusive já no costume de todo cidadão, sim, ainda realizamos e, infelizmente, ainda autuamos estabelecimentos por não cumprir a legislação. Mas por isso a importância de estarmos sempre presentes junto à sociedade, fazendo o nosso serviço na ponta com o cidadão, com o consumidor e com o fornecedor. Mas, enfim, com relação especificamente à lei antifumo, apesar de extremamente exitosa, ainda há uma parcela pequena, né? Eu acredito que em razão são novos fornecedores que não têm pleno conhecimento de toda a legislação por falta de orientação, porque todos são sensíveis a essa questão de saúde pública, eles não cumprem a legislação, mas nós continuamos fortemente também nessa atuação. É possível dizer se existe algum tipo de estabelecimento que acaba tendo mais esse desconhecimento ou às vezes, de fato, não cumprindo tanto a lei? Identificamos muito estabelecimentos novos, recém-abertos, que, enfim, que não têm uma estrutura adequada na sua
na sua retaguarda, não tem um contador, não tem um advogado que lhe dê todos os elementos necessários para abrir. Abrir um comércio não é simplesmente levantar a porta, requer uma série de providências que infelizmente muitas vezes não são adotadas pelo comerciante, pelo, enfim, fornecedor, e cabe ao PROCON também orientá-los. Por isso que eu sempre faço a propaganda, acesse o site do PROCON, lá tem uma parte exclusiva para fornecedor, como também para o consumidor, verifique, tem uma série de cursos, tem leicado de seus direitos, então se informe. A principal ferramenta do consumidor é a informação e para o fornecedor também. Bom, em 2021 a gente teve aí uma atualização da chamada Lei Não Me Ligue, que é para evitar aquelas ligações insistentes de telemarketing. Essa lei está sendo seguida? Como é que tá? O que vocês conseguem perceber aí nessas fiscalizações, no recebimento até de denúncias? Nós identificamos a partir de 2022, salvo engano, uma redução do número de reclamações. Por quê? Nesse período, a Anatel estipulou o prefixo 0303 para as empresas de telemarketing. Com isso, claro, é muito mais fácil o consumidor identificar essas ligações. Mas a lei do bloqueio Não Me Ligue, ela é extremamente eficiente e exitosa. E como funciona? Basta o consumidor entrar no nosso site, fazer lá o cadastro, indicar o seu número, que em 30 dias nenhuma empresa que atua como telemarketing poderá fazer qualquer ligação para este número. Caso o consumidor ainda receba algum número, uma ligação de telemarketing, basta ele fazer uma reclamação, que nós vamos fazer a apuração e eventualmente podemos impor uma multa com relação a essa empresa. Lembrando que, claro, a empresa que, não só a empresa de telemarketing, é a empresa que também está representando. Bom, também tem tido aí uma mudança até nesse tipo de ligação, né? Porque algumas pessoas continuam recebendo a ligação, mas às vezes vão atender e o outro lado da linha desliga, ou às vezes a pessoa nem deixa, ou o outro lado da linha não completa a ligação, mas fica aquela coisa insistente. A gente até comentava aqui antes de gravar, né, Luiz? Eu mesma, outro dia, recebi 3 ligações num intervalo de 30 minutos. Isso é uma coisa, impressionante, assim... né? É impressionante e é muito... É chato, você tá lá no seu Sim, dia, às vezes fazendo aqui entrevista, tem esses números aí ligando e a gente vai bloqueando, mas nem sempre adianta. Então, envolve também essa lei, envolve também o trabalho do PROCON nesses casos que não tem, teoricamente, não tem outra pessoa na linha, ou tem e ela desliga? Bom, é uma prática abusiva e isso cabe também, além de fazer o cadastro Não Me Ligue, cabe fazer também uma reclamação na Anatel com relação a esse serviço. A Anatel também é a agência federal que regulamenta esse segmento e é extremamente importante fazer a sua reclamação para que haja uma mudança com relação a essas práticas que são abusivas e, infelizmente, ainda há muitos fornecedores que usam práticas abusivas no seu modelo de negócio, o que é negativo para todo mundo. Bom, agora falando um pouquinho da estrutura do PROCON, né? Antigamente eu usava mais o Twitter, eu via muitas pessoas, sempre que tinha alguma coisa que queria reclamar, colocava lá, @PROCON, @PROCONSP, @PROCONSP, tentando, né, ter aí chamar a atenção do PROCON para uma situação específica. Então, falando especificamente dessa atuação do PROCON no digital, começando até pelas redes sociais, adianta uma pessoa só marcar o PROCON? O que ela deve fazer num caso desses? Bom, o PROCON pode, claro, agir de ofício verificando, né, reclamações que ocorrem na rede social, mas, claro, o ideal, ou melhor para todos, para a sociedade, é que o consumidor faça a sua reclamação, faça uma reclamação formal no PROCON. Porque, primeiramente, isso vai juntando uma série de consumidores e dá mais força e robustez para um eventual deslinde, que pode ser uma imposição de uma multa, a suspensão de uma atividade. Então, consumidor, se manifeste na rede social, mas também faça a sua reclamação. E a reclamação é simples, pode ser presencial ou pode ser no site do PROCON do Estado de São Paulo, procon.sp.gov.br. Um simples cadastro, um breve relato do ocorrido, junto à documentação que tiver, que com essa reclamação, imediatamente este fornecedor ele será notificado pelo PROCON a prestar esclarecimentos. Então, consumidor, é importante fazer sua manifestação na rede social, mas faça sua reclamação formal no PROCON da sua cidade ou no site do PROCON do Estado de São Paulo.
Tem que ser as duas frentes, né? Colocar ali o arroba que vai chamar atenção, talvez chame mais atenção até da pessoa que está sendo reclamada do que necessariamente do PROCON, né? Aí vai para o PROCON, então, para fazer essa reclamação formal. E como você disse, aumentar a quantidade de reclamações em relação a um tema específico para que o PROCON consiga, de fato, fazer um balanço, né, de tudo isso e agir em cima disso. E mais que isso, e faça com o fornecedor, né, mudar, enfim, aquela prática que está incorrendo em algum tipo de problema para o consumidor. Bom, você falou também, né, que tem o atendimento em unidades físicas. Como que funciona? Quantas unidades tem hoje em dia do PROCON? Não precisa, na verdade, quantas? É difícil, talvez, ter, né, um número exato, mas em quais regiões aqui que o PROCON está presente? É importante, uma informação extremamente importante. O PROCON está de mudança da sua sede. Estamos saindo da Barra Funda, que estávamos lá há mais de 15 anos, e já estamos parcialmente na Liberdade, na Conselheiro Furtado, número 503. Então lá já tem o atendimento ao público, basta fazer o agendamento pelo site, ou quando tem disponível, basta ir lá. E isso é extremamente importante porque é uma sede mais adequada, uma melhor prestação de serviço para o consumidor e também melhores instalações para o servidor. Então, isso é com relação à nossa sede. Nós estamos num plano de a expansão de algumas unidades aqui na capital com relação a algumas delegacias. Nós vamos compartilhar o espaço de alguns distritos policiais com unidades do PROCON. Serão ao total, salvo engano, 24 unidades, 24, 25, já estamos instalados e trabalhando em 5 unidades. E por que isso é importante? Porque a questão do consumidor ainda tem o hábito, claro, de procurar um atendimento presencial e a depender do caso, realmente é melhor fazer um atendimento presencial do que uma reclamação online. Mas claro, a nossa atuação forte. Só para dados, o ano passado foram quase 1 milhão de reclamações, sendo que destas mais de 70% delas foram no canal digital. Então, de fato, é extremamente importante essa questão do site, mas sem deixar de lado o atendimento presencial. E mais, é importante dizer que o PROCON do Estado de São Paulo tem convênios com 378 municípios espalhados no estado. Então, nós temos toda essa rede capilarizada, não só na capital, mas no interior e litoral, para atender o consumidor. Então, isso é fundamental. E quais são esses casos, né, que você mencionou que às vezes é melhor que seja mesmo físico essa denúncia? Bom, primeiramente, às vezes o consumidor tem dúvida com relação à documentação. Que documento não é um mero recibo de compra e venda. Às vezes tem questão de juros que estão entabulados no próprio contrato, e isso muitas vezes em letras pequenas, ou o próprio consumidor não tem, ou não lembra, não sabe, está lá, e está lá o especialista do PROCON para, enfim, destrinchar esse documento e dar a melhor orientação. Muitas vezes, claro, são contratos ou normas ilegais e o consumidor será devidamente orientado por esses especialistas. Então interessante saber isso, porque às vezes a pessoa quer fazer essa denúncia, mas tem uma dúvida se tá ou não certa. Na dúvida de não fazer a denúncia, é melhor ir numa unidade física e entender se está certo. A primeira, enfim, recomendação, se informe sobre os seus direitos, mas, é claro, se informe sobre o que você está pactuando com aquele fornecedor. Bom, e tem também esse movimento, né? Você mencionou que vão ser 24 delegacias que vão ter o PROCON, então tem esse movimento de ter mais unidades físicas do que atualmente. Isso. Por que vocês entenderam essa necessidade? Porque eu acho que o PROCON é uma instituição que presta um serviço direto ao cidadão, e eu acho que essa presença ao lado do consumidor nas diversas regiões aqui da capital, ela é extremamente positiva, trazendo, enfim, o consumidor para que ele tenha o PROCON como referência com relação à proteção e defesa dos seus direitos. E também tem um trabalho do PROCON de ter as unidades móveis. Como é que funciona? Bom, as unidades móveis, elas circulam não só na capital, mas por todo o interior, reforçando esse trabalho com relação à instituição PROCON. Colocar uma unidade móvel numa praça do interior, além de extremamente positivo, traz o consumidor junto a um órgão estadual importante e reforça ao consumidor que ele tem uma instituição que lhe garanta a proteção dos direitos do consumidor. Bom, agora eu queria falar de duas questões que são novas
pensando aí no futuro, mas ao mesmo tempo elas já vêm sendo estudadas, que a primeira delas é a questão das mudanças climáticas, né? O Procon agora tem a comissão de mudanças climáticas. Você mencionou até a questão da Enel, que tivemos aí, né, aquele problema do apagão até por eventos extremos climáticos. Então, essa comissão ela vai estudar esses casos. Qual que vai ser o objetivo desse grupo? Bom, primeiramente é importante que nessa gestão nós estamos instituindo algumas comissões técnicas a fim de ter conhecimento desses fatos novos e também dar alguma diretriz ou discutir com não só órgãos técnicos, mas órgãos representativos, o que podemos melhorar. A comissão que trata de eventos climáticos extremos é uma delas, e ela visa o quê? Primeiramente, entender que esses eventos climáticos extremos não são mais extraordinários, não são mais eventuais. É uma realidade posta que nenhum fornecedor, em tese, agora pode alegar ou desconhecimento ou que este fato em tese, não é mais extraordinário, ele não pode ter prejuízo e o prejuízo fique com o consumidor. Então, estamos, assim, neste momento discutindo na questão científica para entender que esses eventos climáticos extremos não são mais extraordinários, eles são ordinários, eles são previsíveis e isso muda muito a questão da relação de consumo. Uma delas, por exemplo, a questão de seguro. Então, há uma cláusula, né, geralmente em contrato de seguro, que eventos extraordinários não haverá qualquer tipo de pagamento ao consumidor. Então, tudo isso deve ser rediscutido e esse é o nosso papel. Primeiramente, entender essa nova realidade e, segundo, verificar quais os impactos e o que pode ser melhorado ou mudado com relação a esses fatos. Você falou até dessa questão dos seguros, né? Um evento climático muito impactante aqui para o Brasil está sendo, na verdade, a chuva, a cheia no Rio Grande do Sul. E todo mundo viu aquelas imagens dos carros que tiveram água até cobrir, né, o carro. Então, isso também dá um exemplo para a gente da questão dos seguros? Exatamente. Lá, inclusive, já está sendo discutida essa questão com as seguradoras, que elas vão ou não vão pagar, uma vez que a questão era previsível e aconteceu, sem falar de outras questões complexas, e é exatamente isso que a Comissão de Eventos Climáticos está discutindo. Agora, por fim, a gente também teve recentemente o tema dos jogos e apostas online. É um tema que vem sendo estudado pelo Procon já faz um tempo, acho que principalmente quando essa discussão começou a ficar mais forte, né, no Congresso, um pouquinho antes. Queria que você falasse então pra gente o que vocês já conseguiram entender desse caso, onde que o Procon atuaria nesses casos. Bom, primeiramente a gente está discutindo essa questão numa comissão maior que é de assuntos digitais, uma vez que o comércio eletrônico é uma realidade posta e cada vez mais vigorosa, e com relação a jogos e apostas, infelizmente ou felizmente, também é uma realidade posta e estamos aí primeiramente entendendo esse fenômeno. E é importante ressaltar que é um fenômeno que impacta diretamente a sociedade, a família, uma vez que há desdobramentos internos com relação enfim, outros, inclusive da saúde, que deve ser levado em consideração na relação de consumo. Qual é o limite, se há questão de horário, questão de idade, é claro, por óbvio, há também questão de limites de recursos, de dinheiro, que momento pode ou não pode apostar. Então, primeiramente entender essa realidade, sem deixar de lado a questão do impacto que isso gera na própria sociedade, na família, no seio da família. Então, é um ambiente de discussão, entender com relação a esse fato, um fato cada vez mais presente, e a gente dar, enfim, uma contribuição de melhora ou melhor regulação, ou uma regulação maior com relação a esse segmento. Bom, Luiz, queria agradecer então a sua atenção aqui com o nosso podcast, de tirar todas essas dúvidas, algumas até que foram pessoais, não vou mentir aqui, a questão da ligação, né? Vou agora me cadastrar naquele programa ali para eu também não receber mais 3 ligações em meia hora. Então, obrigada por participar. Eu que agradeço, Daniel. Procon, eu estou à disposição e nos vemos em breve então. Esse foi, então, o podcast da Lesp de hoje. A gente recebeu o Luiz Orsatti Filho, ele que é diretor executivo da Fundação Procon SP. A gente volta no próximo podcast da Lesp.